Boa noite a todos os irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nossa primeira abordagem até o versículo 3. Jonas não é um dos principais ou dos mais falados personagens, mas para o que nós vivemos nos nossos dias, essa lição desse livro, ela é real, ela é para hoje, para a igreja. Interessante que quando nós ouvimos falar de Jonas, o que nós lembramos, desde que nos é ensinado, desde a escolinha dominical, ali pelas irmãs nas historinhas, é o profeta fujão, é o profeta covarde, o profeta que desrespeitou uma ordem direta de Deus, o profeta medroso. E às vezes nós não nos questionamos o porquê. O que a história conta que motivou Jonas a fugir da presença do Senhor? A descumprir uma ordem direta de Deus. Porque ele, como profeta, ele recebia a palavra diretamente de Deus para transmitir ao povo. Ele era a boca de Deus para o povo. Então, por que Jonas fez o caminho contrário? Recebeu uma ordem direta de Deus, falou: não, eu vou fazer o caminho inverso. O nosso tema de hoje, irmãos, é uma pergunta: justiça ou misericórdia? Nós, a igreja, nos nossos dias atuais, nós pregamos justiça ou pregamos misericórdia? É uma pergunta que nós temos que começar a nos fazer. E que a história de Jonas, o que Jonas viveu e passou, nos remete à nossa realidade hoje, das nossas escolhas como igreja. Primeiro nós vamos contextualizar. Jonas não era um profeta novato. Não, essa aqui não é a primeira missão de Jonas. Nós vemos lá em 2 Reis 14, 25, que ele já era um profeta conhecido. Ele já havia anunciado expansões territoriais de Israel. Então, sim, ele já era um profeta atuante. Ele já era alguém que Deus usava para falar com o seu povo. Então, ele não foi alguém aleatório que Deus escolheu entre os demais e mandou para essa missão desafiadora, para algo estranho, digamos assim. Nós sabemos que ele era um profeta ativo, não era um novato. O contexto político em que eles viviam, que Israel vivia, era uma prosperidade econômica, não era dos piores momentos da história do povo de Israel, mas, em contrapartida, como sempre, o ciclo vicioso da história de Israel, eles estavam entrando novamente na corrupção moral e idolatria. O povo prosperava, caía em pecado, idolatria, corrupção. Deus os mandava cativos por alguém, daí a pouco eles regressavam à sua terra, mais uma vez um ciclo, esse ciclo vicioso que nós conhecemos muito bem da história do povo de Israel. Mas ainda assim, por que Jonas negligenciou uma vontade, uma ordem direta de Deus? Quando nós analisamos a história, quem era
a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. Eles ainda não estavam no auge do seu poderio militar. Isso veio acontecer anos mais tarde. O próprio povo de Israel sofreu muito com isso. Mas eles já eram inimigos mortais. Eles já assolavam povos ali na circunvizinhança. E alguns comentaristas dizem que eles já tinham feito incursões no próprio Israel. Não ainda havia feito a tomada total como foi depois, mas já haviam feito alguns estragos por ali. Então o sentimento de Jonas, alguns comentaristas trazem como um sentimento nacionalista. Agora veja bem, Jonas, ele foi o único profeta enviado por Deus para pregar diretamente a outro povo. Todos os profetas, eles anunciaram o julgamento de Deus através de outros povos para Israel. Mas eles anunciavam para Israel que outros povos iriam subjugá-los, por culpa do seu pecado. Jonas foi o único que foi enviado a pregar lá no território inimigo. Essa é a missão da igreja. Nós pregamos em território inimigo. Jonas retrata a missão da igreja. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como Jonas. Nós queremos falar para crentes. Nós queremos pregar para cristãos. E aí a coisa fica fácil. Fica muito fácil. Mas Jonas é desafiado. E ele simplesmente vira as costas e embarca para outro lado. E aí nós podemos julgar Jonas, mas como assim? Que covardia, que medroso. Ele tinha seus motivos. Se você olhar racionalmente, parar para pensar, olha, é o seguinte. Esse povo, quando eles invadem algum lugar, alguma aldeia, alguma cidade, os comentaristas falam que eles eram temidos pela brutalidade. Eles matavam todo mundo com requintes de crueldade. Eles eram ruins, cruéis. Eles não só tomavam a cidade, levavam as riquezas e tudo mais, mas eles faziam as pessoas sofrerem. Eles eram ruins, covardes, cruéis com aqueles que eles tomavam. Então, quando nós analisamos a mente de Jonas ao receber essa incursão, essa ordem de Deus, honestamente, irmãos, nós também fugiríamos. Olha, eu estou aqui pregando para crente, está tranquilo, está suave. Israel está prosperando, mesmo que tenha alguns probleminhas aqui, mas está tudo fluindo. Até então eu tenho profetizado só coisa boa. Ele tinha profetizado antes expansões territoriais, coisa boa para o povo. Agora o Senhor me manda na capital inimiga? Ah, não vou não. Eu vou para outro lugar. E ele se dispõe, a Bíblia é interessante, existe até um hino de quarteto que canta essa história. Ele se dispôs, ele se levanta, mas para fugir, para ir para o outro lado. E sabe, meus irmãos, justiça ou misericórdia? Se a igreja for pregar justiça, nós não pregamos perdão para ninguém. Se a igreja for pregar justiça, nós mesmos somos condenados, porque a graça é favor imerecido. Se fôssemos buscar justiça, todos nós estaríamos perdidos. Nós pregamos misericórdia, que é algo que nem Jonas e nem nós podemos explicar. É graça de Deus. E sabe o que é pior? Nós vamos citar isso mais na frente, mas sabe qual era o sentimento de Jonas? Jonas tinha certeza que se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. Esse que era o sentimento de Jonas. E sabe, meus irmãos, quantas vezes nós, em nosso íntimo, em nosso coração, como seres humanos fracos que somos, desejamos o mal para o outro.
Seja honesto com você mesmo. Quando alguém está lá empinando a motinha, você deseja que caia. Eu tenho certeza que você deseja que ele caia. Justiça. Assim como outras situações, quando você vê uma notícia em que é óbvio, o nosso senso de justiça ele fica aguçado. Como as pessoas estão trocando a verdade pela mentira e ninguém enxerga. Como a justiça tem sido corrompida e você olha, mas não tem condição. Uma pessoa é presa por algo ínfimo, enquanto o outro rouba bilhões e não acontece nada. O nosso senso de justiça fica aguçado com isso. E nós desejamos o mal para aquela pessoa. Assim como Jonas não queria ir lá não. Porque ele sabia que se ele pregasse perdão e eles abrissem o coração, Deus perdoaria. E ele não queria o perdão para aquele povo. Ele queria a justiça de Deus. Sabe, meus irmãos, como tem sido o nosso sentimento para com isso? Nós temos uma missão em nossas mãos tão nobre quanto a de Jonas. E tão difícil quanto também. Porque nós estamos em Nínive, nós estamos em Babilônia, onde você quiser. Mas nós estamos no território inimigo. E pregar para Israel é fácil. Pregar para Jerusalém é fácil. Agora vamos pregar para Nínive. E aí vem aquele sentimento, esse povo que tanto nos persegue, esse povo que tanto faz mal para nós. Se eu pregar e ele se converter, Deus ainda vai perdoar. Como pode isso? Sabe, nós temos que remover, tirar esse sentimento do nosso coração. Que a justiça não é nossa. Nós temos que pregar a misericórdia de Deus. Nós vamos rapidamente contextualizar aqui a nossa história, porque não é só isso que acontece com essa trajetória, a saída de Jonas até Nínive. E a partir do versículo 4, nós não vamos ler tudo, acontece a história famosa, né, de Jonas no ventre do peixe. E a primeira lição que nós tiramos dessa historinha, né, que é contada aqui, que nós cremos que é sim uma história verídica, é sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus, quando dá uma missão para a igreja, nos dá uma missão, nos dá uma incumbência, Ele opera para que dê certo. Ele opera todo o necessário, vamos dizer assim, para que a coisa funcione. Ele poderia ter deixado Jonas fugir e ter mandado outro no lugar. É Deus. Mas tudo está no controle supremo e soberano de Deus. Se Ele enviou, o servo vai cumprir. Queira ou não queira, nós vamos ver lá no final que Jonas fez, mas fez sem querer. Ele não queria, ele não aceitou, mas ele fez. E tudo que se passou mostra o poder de Deus sobre a sua criação. Nós vemos aqui que mas o Senhor, versículo 4, lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem pode fazer isso? Apenas Deus, o soberano Deus, trabalhando para que a sua ordem fosse cumprida. E às vezes, irmãos, nós não enxergamos Deus levantando o mar para cima de nós, para que nós nos mexamos, fazemos alguma coisa. E continuamos como Jonas. Ele estava dormindo, versículo 5, lá no finalzinho. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado, e dormia profundamente. É como o hino nacional, né? Dormindo em berço esplêndido. Ele estava dormindo. E Deus, chacoalhando o barco, falou: acorda, você tem uma missão para cumprir. Acorda. Você tem algo a fazer. E é interessante que
a desobediência de Jonas colocou a vida de outros em perigo, que não tinha nada a ver com o negócio. Sabe, meus irmãos, quando nós, a igreja, somos negligentes com a nossa missão, a coisa vai mal. Às vezes nós não queremos nos perguntar, fazer perguntas, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que não acontece assim? Por quê? Mas a culpa é nossa. A nossa negligência, a nossa falta de ação, a nossa falta de entendimento do que Deus quer de nós, que às vezes faz com que Deus balance o barco. E se precisar partir no meio, Ele vai partir. Para que nós possamos aprender a lição. E quem estiver junto, vai junto. Mesmo sem dever. Só que é interessante que na segunda parte do versículo 6, o chefe do navio fala: levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas não orou, porque ele sabia que a culpa era dele. Neste momento aqui, que o chefe do barco chega até ele e fala: fala alguma coisa. Clama ao seu Deus aí para ver se ele ajuda a gente. Jonas sabia que a culpa era dele. E ele não ora, neste momento aqui. E eles diziam uns aos outros, versículo 7, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem sobreveio esse mal. E é claro, né? A sorte caiu sobre Jonas. Ele lhe respondeu, versículo 9, sou hebreu e temo ao Senhor, Deus de Israel, do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Sabe, meus irmãos, como nós estamos diante daquilo que foi já comentado aqui, da necessidade, da importância, da urgência da pregação. A nossa missão é o ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como nós temos feito isso? Nós temos apenas levado a mensagem, profetizado àqueles que já conhecem, trazendo profecias de bonança para Israel, sendo que o próprio Deus, o ide, né, ele vai chegando até os confins da terra, é aonde o nosso braço alcançar, é aonde Deus nos levar. Essa mensagem precisa ir. E esse texto ele é alcançado a sua plenitude também através da tecnologia. Uma mensagem na internet, ela atinge os confins da terra. E sabe, nós temos investido pouco também nisso. E também faz parte. Se nós temos a tecnologia, é necessário usá-la para que esse evangelho se expanda cada vez mais. Nesse texto, irmãos, alguns estudiosos entendem que Jonas morreu, que ele chega a morrer. A maioria dos estudiosos entende que foi uma experiência de quase morte, e eu fico com essa interpretação. Ele não chegou a morrer, mas foi uma experiência de quase morte. Quando ele cita tudo o que ele passa, a partir do versículo 12, aqui, quando ele é lançado no mar, e ele fala situações como se a morte o estivesse abraçando, como se o último suspiro ele estivesse exalando. A partir do capítulo 2, no caso, quando ele ora a Deus. O peixe foi a salvação, o resgate, o amparo. Será o que nós precisamos passar, irmãos, para que possamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida? Justiça ou misericórdia? A nossa pregação é misericórdia. A nossa pregação tem que ser a graça de Deus estendida a todos os homens, mesmo aqueles maus,
aqueles que nós desejamos justiça. E não está errado, não. Só que acima do nosso senso de justiça, existe o perdão de Deus. Acima daquilo que nós achamos ser justo, a ser imputado àquela pessoa, que tanto mal fez, existe o perdão de Deus. E quando nós, como dispenseiros dessa graça de Deus, entendemos isso, nós conseguimos descansar. Porque às vezes nós queremos justiça, justiça, justiça e esquecemos da misericórdia. Esquecemos do amor e da graça. Porque se nós formos olhar, a justiça para nós seria a morte, seria a perdição. Porque nós somos falhos. Se nós entendemos e fomos alcançados por essa graça, é porque é graça. É favor imerecido, é perdão de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 3, depois que Jonas foi vomitado pelo peixe ali na praia, e alguns comentaristas até falam, né, esse peixe ele ficou com um incômodo no estômago por 3 dias. Aí depois o próprio Jesus vai apontar que Jonas fazia referência dele, morto por 3 dias no ventre da terra, mas depois ele foi vomitado por esse peixe. Quando Deus quer, irmãos, não há barreiras. Deus tem o comando supremo de toda a criação. Tudo é moldado, é esculpido e atende à ordem de Deus. Jonas foi salvo, foi escolhido para essa missão e teve que ir. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas: dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha, Jonas, seguinte, eu sei que você não quer ir, você tem os seus motivos, mas você vai. Você vai. Quando nós falamos sobre o ID não é uma escolha da igreja. O ID não é para aquele que tem um chamado de pastorado. O ID não é para aquele que vem aqui na frente pregar. O ID é para a igreja. Todos têm a mesma responsabilidade, o mesmo peso sobre o ID. O ID não precisa ser uma mensagem de 40 minutos, 1 hora, com embasamento teológico. Mas o ID precisa ser uma palavra de Deus para alguém em tempo e fora de tempo. Às vezes nós ficamos esperando o momento propício para falar de Deus para alguém, não tem momento. É a tempo, fora de tempo e qualquer tempo. A palavra de Deus, o ID para a igreja é este. Se Jonas ficasse esperando o momento melhor para entrar em Nínive pregando, ele não ia nunca, já que ele não queria ir mesmo. Mas o tempo é agora. É fora de tempo. É em qualquer tempo. E sabe, nós temos negligenciado isso. Nós como igreja. Tendo o esclarecimento da palavra de Deus, do evangelho puro, do evangelho que salva, nós temos nos nossos ombros essa nobre missão. Jonas começou a percorrer a cidade, a caminho de um dia, e nós sabemos que, versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que Jonas mais temia aconteceu. Sabe, meus irmãos, como que nós tratamos quando alguém impossível se arrepende?
Quando você olha para aquela pessoa e diz, não, esse aqui nunca, esse aqui jamais, pela vida que ele leva, pelo jeito que ele foi criado, nunca, jamais ele aceitaria. E de repente a graça de Deus alcança essa pessoa. Como fica o nosso coração? Como nós, como igreja, como já salvos, reagimos diante do impensável, do improvável? Porque às vezes nós vemos situações semelhantes. Alguém que vive lá e às vezes nós queremos ser melhores que alguém. Ah, mas será? Será que creu de verdade? Fazia e acontecia, agora está aqui no meio de nós. Esse fulano vai pregar hoje. Olha quem era há pouco tempo atrás. Esse é o nosso coração. Nós queremos julgar Jonas. Jonas olhando para aquele povo, crendo em Deus e falando, vocês são ruins. Vocês quando invadem a terra dos outros, vocês matam com crueldade. Agora vocês vão dar uma de crente? Agora vocês vão ficar chorando e se lamentando e dizer que aceitaram a pregação? Como está o nosso coração? Às vezes lá no fundo, mesmo pregando, você não quer que ninguém creia. Essa é a verdade. Mesmo pregando porque Deus mandou pregar, lá no fundo do nosso coração você não quer que Ele aceite. Porque você quer justiça, você não quer misericórdia. Porque você quer que Ele pague pelo que Ele fez, mas você não quer que a graça de Deus se derrame sobre Ele. Como está o nosso coração? Quem impede que a nossa pregação se frutifique na vida das pessoas somos nós mesmos. É a própria igreja, é o nosso coração, o nosso sentimento de Jonas. Jonas, eu tenho certeza que ele pregou isso mordendo os dentes, de raiva, que ele não queria. Lá no final a gente vai ver. Ele não queria. Como está o nosso sentimento, nosso coração? Nós queremos de fato que Deus alcance as pessoas, por mais ruins que elas sejam? É algo que nós precisamos pensar e entender. E lá na frente, no capítulo 4, para nós já fazemos o apanhado final da nossa história, versículo 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Ele queria morrer, porque ele não aguentava ver aquele povo sendo perdoado por Deus. Que coisa! Um crente, um profeta, alguém que recebia a mensagem direto de Deus para o povo. Aí às vezes a gente fica querendo ser melhor, querendo entender mais. Olha só Jonas. O próprio Jesus depois cita Jonas. Jonas era um crente. Como está o nosso coração, irmãos, a respeito disso? De fato, como eu disse no início, o nosso senso de justiça às vezes quer que as pessoas paguem pelos seus erros, e é óbvio que pagarão. Só que acima do nosso senso de justiça, existe a graça de Deus. Existe o perdão de Deus, que muda as vidas, que muda o entendimento, que muda o conceito de tudo. E às vezes nós não desapegamos desse sentimento de Jonas. Isso é uma coisa nossa, uma coisa minha. Essa interpretação atingiu a mim. Porque em muitos casos eu penso assim. Mas como assim?
Essa pessoa foi alcançada por Deus e agora ela quer pregar para mim, quer me ensinar. Alguém que era tão mal, alguém que fazia e acontecia lá fora, agora quer. O sentimento de Jonas: Senhor, tira a minha vida, que eu não suporto isso não. Eu não quero ver isso. Deus usou a mensagem de Jonas para converter aqueles corações. Não foi Jonas que converteu, assim como não é a igreja que converte ninguém. Aqui foi o próprio Deus que usou aquilo que Jonas pregou para dar uma lição para o próprio Jonas. E para nós, a igreja, que acima do nosso senso de justiça, eu tenho certeza que Deus sabia que aquele povo merecia um castigo por todo o mal que eles faziam, por todo o mal que era realizado por eles. Mas acima disso, existe o perdão de Deus. E é esse perdão que nós precisamos entender, pensar. E é interessante que Deus, Jonas irado, pedindo a morte, Deus começa a conversar com Jonas. Olha só no versículo 4. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas? É sério mesmo que você está nervoso agora? Olha tudo que você passou. Olha o que aconteceu. O povo creu, Jonas. Aquele povo mau, aquele povo ruim, aquele povo que não merece perdão à sua vista, eles creram. Você tem certeza que você vai ficar bravo agora? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e fez ali uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. Jonas ainda esperava a destruição. Jonas sentou de camarote lá longe, falou: eu vou ver o bicho pegar daqui a pouco. Eu quero que exploda tudo. Eu quero a morte deles. O sentimento de um profeta de Deus, de um crente, de alguém que foi usado por Deus para profetizar coisas boas a Israel, para levar perdão a um povo inimigo, doido, ansioso pela destruição daquele povo. Ah, meus irmãos, como está o nosso coração? Quantas vezes nós desejamos a mesma coisa? Sendo crentes em Deus, em vez de desejarmos que a graça de Deus alcance aquela pessoa, nós desejamos: por mim, que morra assim. Por mim, que ele receba todo o mal que ele fez. E muitas vezes esse é o nosso coração. Esse é o nosso sentimento. Esta mensagem é para a igreja, que tem a mesma missão de Jonas. E é interessante que Deus continua tratando com Jonas, agora pessoal, intimamente. Então, versículo 6 do capítulo 4. O Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mais uma vez, a soberania de Deus sobre a criação. Do nada uma planta cresce. Isso aqui para mim, irmãos, é literal. Você me desculpa, quem acha que isso aqui é historinha, para mim isso aqui é fato ocorrido. E nós temos, inclusive, provas arqueológicas da vida real de Jonas. Deus tratando com Jonas nas mínimas coisas. Sobe uma planta e faz sombra sobre a sua cabeça. E ele se alegra. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver.
Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas não queria entender. Assim como nós, em diversas vezes, durante a nossa jornada, a nossa caminhada, nós fingimos que não é com a gente. Ah, não, Deus falou, toda a mensagem foi para mim, mas não, passo, deixa para outro. E assim nós vamos levando a nossa vida fingindo que Deus não está tratando conosco. E Ele está. Então, versículo 10, tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que uma noite nasceu e na outra pereceu? Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Jonas conseguiu ter misericórdia de uma pequena planta. Ele se indignou pela morte de um arbusto. Mas ele queria o julgamento de Deus contra toda uma cidade. O livro de Jonas, ele não termina aqui. Ele ficou aberto. Ele ficou aberto porque Deus diz para ele: olha, independente da maldade do povo, independente de quem eles são, olha o jeito que Deus fala. 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É esse o ponto que nós precisamos entender como igreja. Nós, a igreja, já entendemos de onde vimos e para onde vamos. Nós já entendemos. Quem está lá fora, não. Quem está lá fora ainda acha que veio do acaso e está indo para lugar nenhum. Há alguém lá fora que ainda acha que tem um ancestral comum com um macaco ou outro troço lá. Nós entendemos que não, nós fomos feitos pelas mãos do nosso Criador. E recebemos o sopro de vida de dentro do próprio Deus. Nós somos especiais demais para Ele. Então é nossa missão como entendedores, como aqueles que já foram elucidados pela palavra de Deus. Nós sabemos de onde vimos e para onde vamos. Agora é nossa missão pregar que esse Deus perdoa. Além de Criador, além de auxiliador, Ele é perdão. E é por isso que Deus, no finalzinho aqui, Ele fala: esse pessoal não sabe de nada, Jonas. Como que eu vou destruir esse pessoal, Jonas? Talvez eles nem sabiam que eles eram maus assim. Para o nosso julgamento, para o nosso senso de justiça, eles são terríveis. Mas talvez para eles não. Eles não têm o senso de justiça que você tem. Não enquadre, não julgue as pessoas através do seu senso de justiça. Mas olhe para elas com o olhar do próprio Deus. O olhar de perdão. Porque para Deus não existe tamanho de pecado. O meu pecado é do mesmo tamanho do outro, que é muito mais ruim do que eu. Essa tem que ser a nossa tratativa. Olhar para aqueles que se acham tão inteligentes e entender que eles não sabem nada. Entender que a ciência vem trazendo tanta coisa, tanto malabarismo para explicar o que nós já entendemos aqui, na palavra de Deus. Hoje, inclusive, os grandes estudiosos vão contra a própria ciência. Hoje você não pode falar mais com a mulher é mulher, ou com o homem é homem, a coisa bagunçou tudo. A própria ciência já está sendo desfeita, porque eles não conseguem se entender, se explicar, se achar. Nós, pelo contrário, entendemos que a palavra de Deus é palavra de vida, e ela nos guia.
Aqui nós encontramos de onde nós viemos. E por aqui nós somos guiados para onde nós vamos. E é essa a nossa missão. Levar entendimento aos não entendidos. Olhar para aquelas pessoas lá fora que se acham tão sábias, tão donas do conhecimento, tão mais inteligentes que os outros, e olhar para o coitado, não sabe diferenciar uma mão da outra, está completamente perdido. Jonas, essa é a situação desse povo, Jonas. Você tem misericórdia dessa plantinha aí que morreu, mas não consegue ter compaixão desse povo, Jonas. Esse tem que ser o sentimento nosso, da igreja. Olhar aqueles que nos perturbam com som alto pela madrugada, né, Barnabé? E ter compaixão. Dá raiva? É claro que dá raiva. Você quer ligar para a polícia, você quer ir lá e que o som exploda. É o nosso sentimento. Mas acima de tudo, Deus tem misericórdia. Porque ele não consegue diferenciar uma mão da outra. Imagina ele entender que ele está perturbando os outros. Tem pessoas que não têm noção. E a gente não entende isso. Hoje você cobrar noção das pessoas, já virou uma coisa rara, uma coisa difícil, que a maioria não tem. A rua é apertada e você para um carro de um lado e o carro do outro. Você vai explicar isso como? As pessoas não têm noção do mínimo. E nós queremos que elas entendam o que é difícil até para nós que cremos entender. Sabe, meus irmãos, essa história me ensina muito. Ensina muito que nós precisamos ter um olhar de misericórdia. Ter um olhar de compaixão. Às vezes nós só queremos ter compaixão daquele que nós achamos que é um pobre coitado, Não. É daquele que se acha mais entendido, que nós precisamos ter mais misericórdia. Porque na maioria das vezes ele é o que está mais perdido. Quando você conversa com alguém que se acha muito mais inteligente que os outros, e eu tenho essa experiência quase todos os dias, no serviço, alguém que se acha o dono da verdade. Aí você olha, coitado. Tão inteligente, tão sábio, mas tão perdido. Não sabe diferenciar. De fato, esse texto aqui é fantástico. Uma mão da outra. É isso mesmo. Não sabe diferenciar. Que nós tenhamos, irmãos, esse sentimento. Conseguir enxergar as pessoas com um olhar de amor. Com um olhar de Deus. O nosso julgamento, às vezes, é difícil você segurar. Você quer a justiça. Mas o tema da nossa mensagem é justiça ou misericórdia? A justiça de Deus condena a todos nós. Não tem ninguém que escape da sua justiça. Mas porque Jesus veio e pagou o preço, Ele não nos olha mais com o olhar de o justo, buscando justiça em nós, mas com o olhar de misericórdia, com o olhar da graça salvadora de Deus. E é por isso que nós entendemos o que entendemos. Nem tudo nós vamos compreender. Até porque não é para ser compreendido. É para crer. É para ter fé. É para, além do entendimento, além do conhecimento, nós cremos em Deus. E é essa a nossa missão. Que nós possamos obedecer, não passar por tanto perrengue, não ser tão duro de coração como Jonas foi, mas Deus o guiou, Deus o levou. Você vai? É claro que você vai. E se tivesse de morrer, ele tinha morrido, mas Deus não permitiu. E às vezes nós não entendemos. Deus está tratando, Deus está buscando e está te empurrando. Vai, você precisa ir. Igreja, vocês precisam agir. E não estamos entendendo. E a onda virando para cima, e o barco querendo tombar. É Deus. Às vezes a gente acha que é o inimigo, mas às vezes é Deus balançando. Reaja. Acorda. Jonas estava dormindo.
Veja bem, estava fugindo de Deus e tranquilo. Estou indo embora. Estou indo fazendo o caminho contrário à ordem direta de Deus. E ele estava numa boa, estava tranquilo. Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que nós conseguimos fugir de Deus, fugir da sua vontade. Será o que vai ser preciso Deus fazer conosco, com a igreja, para que nós cumpramos a nossa missão? Veja bem que quando ele começou a pregar, não é relatado nenhum desafio. Ele não teve problema na pregação. Ele andou por Nínive toda, a pé, pregando, e não teve nada, não aconteceu nada. O caminho é preparado, irmãos. Os corações são abertos. Nós temos que cumprir essa missão é nossa. Não é anjo que vai vir pregar o evangelho para ninguém. Não vai ser ninguém revelando nada novo. É a missão da igreja. Jonas, essa missão aqui era intransferível. Era ele que tinha que ir. Apesar dos pesares. Que nós possamos entender isso. E compreender que a nossa missão não vai ser outro que vai fazer. Talvez nós queremos muito fazer o que não está no nosso braço. Mas o que eu posso fazer, eu não faço. Às vezes é assim também. Eu quero fazer o que é impossível para mim. Mas o que eu posso, eu não faço. Que nós possamos, cada um, como participantes dessa grande missão, fazemos a nossa parte, de um jeito ou de outro. Contribua orando, contribua falando a quem você puder. O louvor é uma forma de divulgar essa palavra. Que nós possamos fazer tudo com esse sentimento de que, de fato, as pessoas se arrependam, por piores que sejam. É uma luta diária do nosso sentimento de homem, que nós nos achamos melhores, tão bons. Ah não, fulano aqui vai ficar ruim. Eu não quero fulano aqui não. A vida que essa pessoa representava, agora ele está no nosso meio. Que nós possamos eliminar esse sentimento. A nossa pregação é para os inimigos. Pregar, profetizar para Israel é muito fácil. Jonas foi desafiado, porque ele foi para uma terra inimiga. E nós já estamos nela. Que nós tenhamos isso em mente. E que possamos fazer, de fato, o que nos é ordenado, sem titubear, sem vacilar, sem fugir, sem correr. Que possamos assumir o nosso compromisso, o nosso papel. E sermos instrumentos de Deus para levar perdão, para levar misericórdia às pessoas. E aí fica a pergunta: justiça ou misericórdia? O que você tem levado, o que você deseja às pessoas? Amém.